Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, seguindo a nossa sequência, né? Vamos dar continuidade com a semiologia do sistema digestório, né? Nós já tínhamos falado alguma coisa disso antes dessa interrupção das aulas e falta algumas coisas só para nós conversarmos. E até o que nós vamos conversar hoje, eu também havia pedido isso em forma de trabalho e também havia pedido isso em forma de prova para vocês. Então, basicamente, nós vamos alinhar os nossos pensamentos, alinhar as nossas ideias com aquilo que vocês já estudaram, ok? Então, vamos ver o que falta para nós vermos sobre essa semiologia do sistema digestório. Bom, então quando eu estou falando, né, sistema digestório, agora nós chegamos na parede abdominal, ou melhor, nós chegamos na cavidade abdominal. Lembra que nós começamos da semiologia do aparelho digestório desde a boca, né, desde a cavidade oral, incluindo língua, dentes, as glândulas salivares, a gengiva, enfim, tudo que faz parte de cada uma dessas regiões. Depois partimos para faringe, depois esôfago e agora chegamos na nossa cavidade abdominal. Então, quando eu estou falando em exploração semiológica do abdômen, eu estou falando em inspeção direta, certo? Eu vou visualizar e ver se, por exemplo, tem um aumento de volume ou não. A palpação, que é o mais importante de todos, porque a partir dele, desse método de inspeção e de exploração semiológica, né, que nós vamos avaliar os órgãos internos, a percussão, podemos auscultar também, por exemplo, auscultar os borborigmos, né, os ruídos intestinais, os ruídos desses órgãos abdominais. E, logicamente, alguns exames complementares, que a gente não vai entrar em detalhes mais aprofundados com relação a esses exames, né? Esses exames nós iremos abordar lá na patologia clínica. Então, podemos dividir a nossa cavidade abdominal em três regiões, não é isso? Uma região chamada de região epigástrica, uma região chamada de região mesogástrica ou umbilical e uma região hipogástrica, ok? E aí, em cada uma dessas regiões, nós teremos alocados, né, diferentes órgãos. Então, aqui só está alguns exemplos, né, mostrando para vocês. Intestino delgado, fígado, estômago estão nessa região epigástrica. Região mesogástrica também tem o intestino delgado, só que agora eu já tenho o intestino grosso também, né? E na região hipogástrica, principalmente a parte de intestino grosso. A gente vai ver isso num desenho esquematizando, vai ficar fácil para a gente visualizar. Ok? A gente vai trabalhar isso de uma maneira mais detalhada também nos próximos slides. Então, aqui, ó, pessoal, nesse desenho, a gente consegue dividir a cavidade abdominal em suas respectivas regiões, não é isso? Ó? Então, para dividir essa cavidade, nós temos dois planos transversais, certo? Que a gente já vai falar anatomicamente onde que eles estão dividindo, e dois planos, ó, horizontais, ok? E aí eu tenho a divisão dessas regiões, ó, isso é uma região abdominal, isso é uma outra região abdominal, e aqui uma outra região abdominal. Para nós distinguirmos ou para nós sabermos anatomicamente onde que está cada um, olha só, esse plano ou essa linha aqui que eu vou marcar, ó, quer ver? Ela está passando logo abaixo das costelas, não é isso? Vou trocar de cor. Pronto. Ela está passando abaixo da última costela. Então, nós vamos chamar de plano subcostal. Esse plano, essa linha imaginária que nós estamos traçando aqui, ó, é uma linha que está pegando de um tubercoxal até o outro, que está lá na pelve, né, na asa do ilho, no caso. Então, é chamado de linha ou plano intertubercular. Então, pronto, já dividimos nossa região ou nossa cavidade abdominal. Essas outras duas linhas horizontais são linhas paramedianas, né? Lembra que aqui nós temos o nosso plano mediano, né? Eu não consegui colocar retinho, mas tudo bem. Esse daqui é o nosso plano mediano e nós temos as nossas linhas
paramedianas, não é isso? Então, agora a gente já conseguiu dividir a cavidade abdominal em 6 regiões, igual vocês estão vendo, né? Ó, uma região, ela está aqui, outra região aqui e a outra região aqui. Lembrando que essas regiões são impares, né? Por isso que nós temos elas aqui e essas outras 3 regiões que a gente já havia circundado para vocês. Pronto. Então, agora nós dividimos essa cavidade abdominal nessas regiões. E a gente vai começar a dar nome para cada uma dessas regiões e entender onde que estão localizados cada um desses órgãos. Então, aqui, ó, nós podemos chamar esta região de região abdominal cranial, região abdominal média e região abdominal caudal. Ou essas regiões podem ser chamadas também de região, vamos lá, região hipogástrica, região umbilical e região mesogástrica. Ok? A gente vai colocar esses nomes e subdividi-la já já. Mas agora, por esse plano ou por essa linha, né, subcostal e essa linha intertubercular, nós já dividimos região abdominal cranial, região abdominal média e região abdominal caudal. Então, quando nós formos realizar a palpação abdominal, né, que é a parte mais importante, né, que dá mais confusão para a gente no início da nossa semiologia, de preferência o nosso animal ele deve estar em estação, ou seja, em pezinho na mesa, para nós palparmos. Logicamente, se isso não for possível, porque meu animal não consegue ficar em pé, ou porque eu tenho que conter o meu animal porque ele é muito bravo, logicamente eu posso fazer essa palpação com o meu animal em decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, não é isso? Só que aí eu tenho que entender que os órgãos eles irão modificar seu posicionamento, não é isso? Eu vou utilizar as duas mãos para realizar a palpação. Isso nós vamos trabalhar em aula prática, não se preocupem. O objetivo de hoje é vocês compreenderem essa divisão da região abdominal, ok? Então, nós iremos usar as duas mãos com toda a região palmar e também com a ponta dos dedos. O que nós vamos avaliar nessa palpação abdominal? Primeiro, dor, não é isso? Se eu tenho alguma dor em algum órgão abdominal, assim que eu relo na parede abdominal, o animal vai reagir de uma maneira, vai mostrar que ele está com essa dor, quer seja tentando te morder ou quer seja contraindo musculatura abdominal. Vamos avaliar, logicamente, o conteúdo abdominal e identificar onde que está as possíveis regiões dolorosas, ok? Então, a palpação ela é importante porque o nosso paciente ele não fala, ele não vai falar onde que está doendo, qual que é o problema dele. Cabe a nós a gente identificar isso daí. E, logicamente, na palpação também a gente já consegue ver se tem espessamento de alguma parede, de algum órgão e até a parede abdominal também, ok? Então, isso é importante, a gente vai delimitar agora. Então, lembra que nós dividimos ou subdividimos essa cavidade abdominal em seis regiões, não é isso? Aqui está a parte cranial e aqui a pelve do animal, não é isso? Olha uma linha imaginária passando aqui, olha outra linha imaginária passando aqui, planos horizontais, subcostal, não é isso? E intertubercular. E olha só essas linhas paramedianas, não é isso? E agora nós dividimos a nossa cavidade abdominal em 6 regiões. Então, olha só. Essa região aqui é chamada de região tifoidea ou hipogástrica. A nossa região umbilical ou região mesogástrica e a nossa região hipogástrica ou região púbica. Isso a gente já tinha falado lá atrás. Lateralmente, a região tifoide, aqui que nós temos as regiões, os hipocôndrios, né? Ou as regiões hipocôndricas, no caso, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Eles estão protegidos lá pelas nossas costelas, ok? Na região média, nós temos regiões laterais ou os flancos, né? Flanco lateral direito e o flanco direito e esquerdo, desculpa, ou
região lateral direita e região lateral esquerda. E olha só, abaixo da linha intertubercular, que nós temos a nossa região inguinal direita e região inguinal esquerda. Então, agora a gente já conseguiu delimitar a nossa cavidade abdominal. É importante nós entendermos também que ocorrem variações nas regiões inguinais entre machos e fêmeas, não é isso? Olha só, isso daqui é uma região inguinal de uma fêmea e, logicamente, isso daqui é a região inguinal de um macho. Qual que é a diferença? Ambos possuem canal inguinal, que é esse canalzinho que a gente está vendo aqui. Só que o canal inguinal do macho, eu tenho o funículo espermático passando, que é essa estrutura. O que é o funículo espermático? Nada mais é do que ducto deferente, veias, artérias e nervos que estão indo até onde? Até o testículo. Não é isso? Como eu tenho uma estrutura mais grossa, uma estrutura mais proeminente, então, e logicamente, esse testículo ele passou de dentro da cavidade abdominal para o escroto durante o seu desenvolvimento fetal, alguma alça intestinal também pode acompanhar o seu trajeto, levando a um quadro de hérnias inguinais. Essas hérnias inguinais serão trabalhadas com vocês na parte de técnica cirúrgica, né? Que aí teremos hérnia inguinal direta e hérnia inguinal indireta. Se vocês notarem aqui, na região inguinal das fêmeas, nós não temos, ou melhor, não está evidente este canal inguinal, porque nas fêmeas ele existe esse canal inguinal, só que esse canal inguinal praticamente ele é muito fino, certo? Uma outra estrutura que nós podemos visualizar ou devemos entender também é essa região aqui, ó, chamada de canal femoral. O que está passando dentro do canal femoral? Esses vasos sanguíneos, ó, que eles vêm lá das artérias e veias ilíacas externas, né? No caso, depois que ele passa pelo ligamento inguinal, então depois que ele está passando pelo ligamento inguinal, agora serão chamados de artérias e veias femorais, no caso, direita e esquerda. Por que eu estou comentando isso? São aberturas que nós temos na cavidade abdominal. Se eu tenho aberturas, então quer dizer que algum conteúdo intestinal, algum conteúdo abdominal pode passar também por essas regiões. E aí, no caso aqui, será chamado de hérnia femoral, ok? Mas a clínica, a técnica cirúrgica irá abordar isso de uma maneira mais detalhada com vocês. Mas só para nós compreendermos que existem diferenças entre os machos e as fêmeas. E aqui a mesma imagem, né? Só que agora numa posição lateral, que a gente consegue visualizar, ó, aquele plano subcostal, aquela linha subcostal e aquela linha intertubercular, não é isso? E aqui a nossa região hipocôndrica, logicamente aqui é do lado esquerdo, a nossa região mesogástrica e aqui, no caso, seria a região hipogástrica ou a região púbica, né? Então é importante só para nós entendermos que daqui a pouquinho eu também vou dividir isso dessa região lateral, eu vou passar outros planos ou outras linhas e vou dividi-la dessa seguinte maneira, né? Uma linha mais dorsal e uma linha mais ventral. E aí sim nós iremos compreender onde que estão localizados cada órgão nessa cavidade abdominal. Então, quando nós estamos falando, né, de digestório, parte abdominal, o que nós iremos fazer, um método de exploração semiológica, no caso, é a percussão. E a percussão ela é importante porque o som que eu vou obter é resultante daquilo que eu tenho do conteúdo, né, que eu tenho dentro das minhas estruturas, ou vão mostrar quais estruturas eu estou fazendo essa percussão. Só para nós entendermos, ó. Quando eu tenho ar dentro de algum órgão, vamos pensar nos órgãos ocos, né? Intestino e estômago, né? O meu som ele vai ser um som claro, um som timpânico. Lógico, falar desses sons para vocês é um pouco subjetivo. Na prática, nós iremos entender isso daí. E quando eu estou falando naqueles órgãos maciços, como por exemplo, fígado, baço, o som ele também será maciço, ok?
Calma, que quando a gente chegar na nossa prática, quando nós retornarmos às nossas aulas, na parte prática nós iremos trabalhar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a percussão vai mostrar para a gente o que eu tenho dentro de cada conteúdo, de cada órgão, no caso. Então, se dentro do meu estômago, esse estômago que era para ter um som claro e timpânico, agora é um som maciço, significa que o animal tem conteúdo alimentar, ele acabou de comer e ainda está ocorrendo a digestão. Só para nós começarmos a raciocinar em cima disso. Podemos auscultar também o nosso abdômen, né, que nós chamamos de borborigmos, que nada mais é do que a movimentação de gás e movimentação de líquido dentro dessas vísceras ocas, né? O normal é um ruído leve, difícil de ser percebido. Se esse ruído ele aumenta, né, de intensidade, ou se ele fica mais frequente, significa que tem algum distúrbio aí no caso. Quando o animal apresenta diarreia, vômito, esses borborigmos eles estarão aumentados de intensidade. E quando eu falo em prova de ondulação, é para nos auxiliar na nossa percussão. Então, qualquer animal que tenha um aumento de diâmetro da cavidade abdominal, será que isso é porque eu tenho algum órgão lá dentro que está aumentado? Será que é porque isso meu animal apresenta uma ascite? O que será que está acontecendo com ele? Nós podemos fazer isso que nós chamamos de prova de ondulação. É quando eu empurro uma parede um lado do abdômen, né? E isso produz, abre aspas, uma onda lá dentro. E vai fazer com que esta onda retorne para você e bata novamente na sua mão, tá? Logicamente, falando assim, sem exemplificar e sem mostrar, fica um pouco subjetivo. Nas nossas aulas práticas, nós iremos trabalhar em cima disso. Então, agora, naquela mesma imagem, ou numa imagem semelhante que nós já tínhamos trabalhado lá atrás, nós vamos dividir a nossa região abdominal em 3 porções. Olha só, lembra do nosso plano chamado de plano subcostal, né? E aquele plano, aquela linha intertubercular. Então, pronto. Nós estamos vendo a nossa região abdominal lateral. E agora nós vamos dividir essa região em uma porção dorsal, uma porção média. Então, quer dizer que eu tenho uma porção dorsal aqui, uma porção ventral localizado mais abaixo. Não é isso? Então, agora nós já conseguimos diferenciar ou identificar essas regiões abdominais. Por que que isso é importante? Olha só, está vendo cada um desses números que nós estamos mostrando? Cada um desses números significa um determinado órgão. Então, só para a gente entender, né? Ó, aqui nós temos o diafragma e toda essa região aqui seria o nosso tórax. Não é isso? Então, se aqui eu tenho diafragma, agora vamos entender e vamos compreender onde que estão localizados cada um desses órgãos lá na região abdominal. Então, olha só, nessa região, lembra que era uma região chamada de região epigástrica, não era isso? Então, aqui nós temos quem? O nosso estômago, ok? Fígado, ele está localizado grudadinho aqui, ou guardado no sob o nosso gradil costal, né? Ele é um órgão abdominal, só que ele está protegido também pelo gradil costal, no caso. E olha só quem que nós temos localizado bem aqui nessa porção ventral. No caso, é o baço. O fígado, desculpa, o intestino delgado, né? Eu troquei as palavras aqui. No caso, o intestino delgado, ele vai pegar tanto essa região chamada de região epigástrica, quanto essa região chamada de região mesogástrica, não é isso? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui novamente. Toda essa porção aqui é o local onde nós temos intestino delgado, não é isso? Tá? Logo depois, agora aqui, ó, vou mostrar umas outras imagens daqui a pouquinho. Quem que nós temos aqui é intestino grosso, certo? Intestino grosso, a parte dos cólons, o reto, que está aqui, é isso? E o ânus logo aqui depois, ok? Bom, temos outros órgãos também relacionados na cavidade abdominal, que no caso aqui, ó, os rins estão localizados logo aqui nessa porção dorsal, e a bexiga ela está localizada aqui, ó. Eu vou tirar uma
o risquinho que eu fiz ali, que a gente vai ver ela. Então, olha só, esse número 9 é correspondente à bexiga. Logicamente, bexiga e os rins são pertencentes ao sistema urinário, que é o tema da nossa próxima aula. Então, olha só, se eu fizer uma palpação nessa região umbilical ou nessa região mesogástrica, mas nesse campo ventral, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar intestino delgado, né, vísceras delgadas e porção lá do baço, ok? Fígado eu vou encontrar nessa região chamada de região umbilical ou região mesogástrica? Não, meu fígado eu vou encontrar ele localizado mais anteriormente. Se eu subo a minha palpação para um campo médio, né, que órgãos eu espero encontrar? Eu espero encontrar o intestino grosso. E se eu for bem mais dorsal, próximo aos corpos vertebrais, quem eu espero encontrar aqui são os nossos rins. Então é importante a gente entender essa divisão, porque na hora da palpação é esse mapinha que vai direcionar a nossa palpação, ok? E acho que assim fica simples para a gente compreender. Logicamente, semiologia é prática e isso nós vamos praticar depois. Então, as queixas mais frequentes quando o nosso animal tem algum problema lá no estômago, então agora nós vamos dividir os nossos órgãos, né? Falar sobre anamnese, falar sobre exame físico, sobre as queixas que os tutores vêm relatando. Então, quando a gente fala de estômago, a queixa principal está aqui, ó. Inapetência, apetite seletivo, ele escolhe o que ele quer comer. Antes ele comia de tudo, agora ele só come sachêzinho, só come pedaço de carne, enfim. Anorexia, náuseas, certo? Vômito, e esses vômitos, dependendo da frequência, eles podem levar o nosso animal à desidratação. Quando nós estamos referindo ao estômago, né, nosso animal pode apresentar melena. O que seria essa melena? Um sangue digerido lá nas fezes. Se eu estou falando de sangue digerido, significa que esse sangramento ele tem que ocorrer em porções do trato gastrointestinal onde ocorra digestão. E essa digestão é uma digestão química, né? Uma digestão enzimática. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se o nosso paciente ele apresenta um sangramento lá no estômago, se ele vomitar, este sangue será jogado pelo vômito, certo? Se o meu animal não apresenta vômito, esse sangue vai passar pelo estômago, vai passar pelo duodeno e a todas as outras porções intestinais. Consequentemente, este sangue foi digerido no estômago e foi digerido no duodeno, o que vai levar o animal a apresentar um quadro de melena, ok? Quando o nosso animal apresenta algum problema lá de estômago também, é comum, logicamente, uma dor abdominal, e aí a hora que você for fazer a palpação na região que é localizado o estômago, que nós já sabemos onde que é, esse animal vai reclamar de mais dor nessa região, não é isso? E aqui eu só coloquei uma diferença, ó. Hematêmese, nada mais é do que esse vômito com sangue, e a melena, né, que é esse sangue digerido lá nas fezes. E a gente já sabe por que este sangue está presente aí. Quando nós falamos agora de intestino, né, nós temos que lembrar que ele começa aonde? Ele começa lá depois do piloro. Então, estômago, curvatura maior, curvatura menor, antro pilórico, piloro. Depois desse piloro eu já tenho a porção intestinal, que nada mais é do que o nosso intestino delgado, que é o duodeno, jejuno e íleo. Ele termina onde? No ânus. Ou seja, depois do duodeno, jejuno e íleo, nós temos o intestino grosso, seco, cólon e esse reto termina lá no ânus, certo? Quando nós falamos de sistema digestório, avaliação dessa parte intestinal, a queixa mais comum é o quê? Diarreia. E aí tem como nós diferenciarmos se essa diarreia é do intestino delgado ou se essa diarreia é do intestino grosso. Para sabermos isso, nosso próximo slide vai mostrar, mas é importante clinicamente porque quando nós falamos de intestino
delgado, vocês lembram lá da fisiologia que intestino delgado promove digestão e absorção dos nossos nutrientes, né? Intestino grosso promove a absorção principalmente da água, então ele que regula a quantidade de água. Então, se eu tenho uma diarreia de intestino delgado, nosso paciente vai perder muito mais nutrientes do que se ele apresentar uma diarreia de intestino grosso. Consequentemente, uma diarreia de intestino delgado, teoricamente, ela seria mais agressiva, ok? E aqui nós podemos diferenciar as diarreias provenientes de intestino delgado e proveniente de intestino grosso. Então, está aqui, ó, as características da diarreia, se ela é de intestino delgado, quais são as características, se ela é de intestino grosso, quais são as características dessa diarreia, né? Vamos ver alguns pontos mais importantes para nós falarmos. Olha só, lembra da melena? O que era a melena? Aquele sangue digerido nas fezes? Se é um sangue digerido, ele tem que esse sangramento está lá, estômago e duodeno, não é isso? Então, no intestino delgado, sim, eu posso ter melena. Já no intestino grosso, não tenho melena. E se o meu sangramento for depois dessa região onde ocorre digestão, ou seja, se o meu sangramento ele for lá no intestino grosso, não é isso? Aí, no caso, o nosso paciente ele vai apresentar o quê? Hematoquesia. Então, a hematoquesia ela pode acontecer, ou ela vai acontecer em diarreia do intestino grosso. Quando a gente fala de diarreia de intestino delgado, logicamente isso não acontece, né? E olha só, quando nós falamos em perda de peso, desnutrição, isso ocorre naquela diarreia proveniente do intestino delgado. Quando é de intestino grosso, isso não acontece, porque todos os meus nutrientes já foram absorvidos lá no intestino delgado, ok? Bom, então esse quadrinho ele vai mostrar todas essas diferenças e é importante vocês lerem e é importante vocês estudarem cada uma dessas características, ok? Então, aqui, quando a gente fala de intestino delgado, né, as principais queixas, né, e o que você pode achar no exame físico também, tá aqui, ó, perda de peso, desidratação, e a gente já entendeu por que que isso acontece. Pode ter vômito, melena, hematoquesia, nós já entendemos também, né, o animal apresenta muita flatulência, ou seja, apresenta muita produção e eliminação desses gases, desconforto abdominal. A ascite, olha só, por que que o nosso paciente pode apresentar ascite quando ele tem algum problema lá no intestino delgado? O que está acontecendo no intestino delgado? Está acontecendo a digestão e a absorção dos nutrientes, não é isso? Dentre esses nutrientes, quem que nós temos? Proteínas. Se eu não tenho absorção de proteínas, diminuição daquela pressão chamada de pressão oncótica, né? E aí favorece o extravasamento de líquido, certo? Polifagia ou inapetência, né? Porque nosso paciente está apresentando um problema lá no intestino delgado, ou seja, naquele local onde ocorre a absorção de tudo que nós estamos ingerindo. Então, essas são as principais reclamações, né, ou principais alterações que vocês vão observar relacionado ao intestino delgado. E quando a gente fala de intestino grosso, né, olha só que é importante nós lembrarmos, não tem sinais de desnutrição ou desidratação, porque todos os nutrientes já foram absorvidos lá no intestino delgado. Então, o que pode acontecer? O nosso animal apresentar diarreia, pode apresentar vômito, pode. Tenesmo, disquesia, hematoquesias estão relacionados a intestino grosso, ok? Então, só lembrem, para ficar fácil, relembrem a parte da fisiologia, o que acontece no intestino delgado, o que acontece no intestino grosso. E aí as alterações fica simples da gente compreender. No fígado é um órgão, é uma glândula acessória, né, pertencente ao sistema digestório, e quando o nosso paciente apresenta alteração deste fígado, né, olha só, pode ficar com ascite, ictérico, essas fezes acólicas, ou seja, fezes esbranquiçadas. Para isso, novamente, vocês precisam relembrar a função do fígado. Se vocês lembram ou vocês se entendem a função do fígado, vocês conseguem compreender a falha dele, quais alterações vai acontecer
no nosso paciente. Logicamente, como que nós vamos avaliar o fígado no sistema digestório ou na semiologia? Pela palpação. Só que o fígado ele é avaliado principalmente também por exames laboratoriais, que isso na patologia clínica nós iremos abordar com vocês. Ok? Aqui só mostrando algumas alterações que podem ter mediante essa alteração no fígado. E ainda relacionado, né, às nossas glândulas acessórias, quem que nós temos? O pâncreas. Quando o pâncreas, nós temos a parte endócrina e a parte exócrina. É a parte exócrina que é a parte relacionada ao sistema digestório. Novamente, a fisiologia deve ter abordado isso com vocês. Quando o nosso paciente apresenta algum problema no pâncreas, isso relacionado ao sistema digestório, tá, galera? Nós devemos entender que ele vai deixar de secretar as suas enzimas digestivas. Peraí, se eu não tenho secreção de enzima digestiva, eu não tenho digestão. Se eu não tenho digestão, eu não tenho absorção. Então, tudo aquilo que o animal está comendo não está sendo aproveitado. Daí a gente já começa a pensar que o nosso paciente começa a emagrecer, chegando até quadros de caquexia, que eu vou mostrar isso numa próxima imagem. Mas o animal que apresenta um problema pancreático, por exemplo, uma inflamação desse pâncreas, ele vai sentir muita dor abdominal, e além de todas as alterações que a gente acabou de conversar também, ok? Acho que no próximo slide nós vamos ver uma imagem relacionada a isso. Então, olha só, este é um animal totalmente caquético, mas ele é caquético por quê? Ele apresenta um problema pancreático, no caso, uma insuficiência pancreática exócrina, né? Olhem essas fezes. Isso daqui é o normal do cão, né? O seu cachorrinho tem as fezes dessa coloração. Essas fezes totalmente esbranquiçadas, acólicas, pastosas, são fezes decorrente desse animal que não tem secreção de enzimas digestivas. Então, ele não apresenta digestão, não apresenta absorção. Por isso que chega ao ponto dele ficar totalmente caquético, ou seja, ele está comendo, tem um apetite voraz, ele tem um apetite depravado, quer comer tudo que vê pela frente, só que ele não aproveita nada do que ele está comendo. E essa imagem aqui, né, basicamente nós já trabalhamos com ela nos slides passados, né, mas só para nós compreendermos, olha só, uma vista lateral, o nosso diafragma, opa, coloquei esse desenho, esse risco bem erradinho, né, vamos de novo, o nosso diafragma localizado aqui, não é isso? Olha só quem que eu tenho aqui. Tudo isso daqui é o nosso estômago, certo? O estômago está aqui, o fígado está localizado um pouquinho mais ventralmente a ele. Vamos nessa imagem do lado direito, não é? Olha só, tudo isso daqui são as nossas vísceras grossas, né? Ou seja, intestino delgado, intestino grosso. E olha só quem que eu tenho localizado aqui, intestino delgado, né? O rim, que não faz parte do sistema digestório, mas como nós estamos falando de cavidade abdominal, olha onde que ele está localizado aqui, ó. Bem circunscrito, bem delimitadinho, não é? No caso, quando a gente fala de baço, o baço ele está localizado aqui, que nessa imagem a gente não está conseguindo visualizá-lo corretamente, ok? Então, só para nós compreendermos, isso daqui é um raio-x, mas é isso que a gente tem que entender. Quando colocarmos o nosso paciente na mesa, para avaliação e para palpação abdominal, nós devemos ter essa imagem em mente. Ok, galera? Bom, tudo isso nós iremos trabalhar em aula prática, mas só para alinhar o pensamento e finalizar essa parte do sistema digestório. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima. Grande abraço!